Olá, boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindo aqui à História Empreendedora Vivida. Hoje eu estou com o senhor Mário Lúcio Malaguti, um dos sócios da Ideal Supermercados. Doutor Mário, senhor Mário, uma satisfação enorme estar contigo aqui, né? A gente já se conhece de algumas visitas aí que nós fizemos à empresa. E como a gente já falou aqui, o pessoal já está conhecendo aí pela internet, a ideia dessa História Empreendedora Vivida é a gente trazer um pouquinho mais de motivação para os empreendedores. E a gente sabe que o empreendedor gosta de ouvir outras histórias, né, de empreendedorismo. Não só a parte boa, mas a parte ruim também, das dificuldades. É bom a gente saber que não está sozinho nessa. Então, seu Mário, primeiro eu queria de novo agradecer aqui a participação, pedir que o senhor se apresente a empresa, né, conte um pouquinho aí da Ideal Supermercados, né, como que ela está hoje, e depois a história dela, como é que nasceu toda essa criação, esse empreendedorismo. Tá ok. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que estiveram aí nos acompanhando, né? Me chamo Mário Malaguti, né? Mário Lúcio, mas dois nomes só, Mário Malaguti fica mais fácil. Sou sócio fundador aqui do Ideal Supermercados. A gente vai completar agora 25 anos em 2022, né? Estamos aqui na região desde 97, que nós inauguramos aqui. Começamos aí com uma loja de 350 metros quadrados e na época a gente começou com 10 funcionários, eu e mais um sócio, né, de uma outra família, por isso até a razão social na época era Malaguti e Martins. Então, foi um período assim, de muita dificuldade, né, porque eu venho de um outro setor, minha formação é contabilidade, né, eu trabalhava numa empresa com escrita contábil, e depois eu vim para o varejo, né, começar essa nova etapa aí. Então foi um momento muito difícil, mas a gente veio com muita disposição, com algumas ideias inovadoras aqui na cidade, né, com bastante variedades na loja, oferecendo uma situação um pouco diferente do que já tinha, e assim, depois de um ano a gente conseguiu aumentar a loja e aí foi tendo uma sequência legal até a gente chegar. Hoje nós estamos aí em 5 cidades da região, né? Com 6 lojas, temos também um CD aqui com em torno de 340 funcionários. Muito bem, você falou então que vocês começaram com sócios. Como é que foi essa história? Vocês começaram juntos? Os sócios já se conheciam, Mário, ou entrou já a família? E você já falou também que eles depois saíram, né, com o tempo. Então, como é que foi essa relação? Se puder contar pra gente. Na verdade, Eduardo, como eu disse, eu trabalhava numa outra empresa, né, na parte contábil, e esse sócio e mais um dos irmãos trabalhavam com representação comercial, né? E num determinado momento, se eu não me engano, foi na época do Plano Cruzado, a coisa vai passando, a gente vai ficando um pouco esquecido, mas acho que foi isso aí. Eles me chamaram para vir administrar uma pequena empresa para eles, né, nesse sentido aí. Então eu saí da empresa e vim para começar a fazer essa parte burocrática para eles, na empresa deles. E aí chegou em 94, 95, a situação dessa parte de representação foi ficando muito complicada. E a gente conseguiu enxergar aí no final de 96 uma oportunidade no varejo. Então, na verdade, a gente começou junto já, a gente já se conhecia, né? E ele tinha um pouco mais de experiência na prática, conhecer mercadoria, conhecer alguns fornecedores, esse tipo de coisa aí. E eu mais a parte administrativa. Então, a gente começou junto, tentando unir as forças aí nessas duas situações. Tá certo. E hoje eles não estão mais, né, na sociedade? Então, aí a gente, durante vários anos, né, tanto que a gente permaneceu sócio, depois, aquela história de família, né, a gente começou, foi dando certo, criou mais uma loja, mais uma segunda loja, aí você tem um sobrinho que está trabalhando numa outra situação lá que não está muito legal, você convida para vir. Então, de 97 até 2002, a gente trouxe mais
o restante dos sócios, né? De 2002 até 2017, a gente permaneceu com 6 sócios. Eram 4 sócios de uma família e 2 de outros. Aí, em 2017, um dos sócios da família Martins quis parar na sociedade, tocar alguma coisa com a família dele, né? Que ele tem bastante filho, tem acho que 6 filhos. Então, ele montou o mesmo ramo, ele está com supermercado também, mas ele aí quis parar na sociedade e tocar com a família dele, tá? E aí, mais 2 anos, o irmão dele também resolveu parar e fazer alguma coisa com a família lá. Então, hoje nós estamos aí com 4, né? Eu tenho um irmão meu que, infelizmente, teve um acidente, está afastado, mas, assim, a gente espera que volte ainda, né? Trabalhar com a gente. E estamos aí em 3 sócios no dia a dia aí, tocando. Legal, muito bem. E então são os 3 da família. O sobrinho, ele participa como sócio também ou não? Ele tá só como Não, ele participa como sócio. Como sócio também. São dentro da sociedade, são participações societárias um pouco diferentes, mas é sócio sim. É que conforme foi chegando os sócios depois, né, a empresa já tinha algum capital, então a sociedade não é igualitária hoje. Muito bem, que legal. Ô, Mário, e me diz uma coisa, legal, essa história de empreendedorismo, né, quando a gente conta para né, mas a gente sabe que todo empreendedor passa também por dificuldades aí no meio do caminho, né? Eu diria que uma empresa aonde vocês chegaram, do tamanho que vocês chegaram, eu diria que quase impossível não ter passado aí fases também críticas, né? Eu queria que você me contasse algum desafio que você lembra aí que foi mais complexo, assim, né? Chegou a dar algumas desmotivações, como o pessoal como muitas empresas e empreendedores estão passando hoje, né? E como que vocês deram a volta por cima, né? Como foram resilientes aí para resolver, enfim, e não desistir e continuar. Olha, Eduardo, tem sim, tem momentos aí que é muito difícil, né? Até hoje, né? A empresa hoje, empreender no Brasil sempre foi uma dificuldade e parece que esses dias atuais está um pouco mais difícil, né? Mas assim, tem alguns momentos, vou te falar assim, o começo foi muito difícil, mas muito difícil mesmo. A gente não tinha capital, né? Nós tinha, como eu falei, algum conhecimento, eu da parte administrativa e assim meu sócio um pouco de mercadoria, alguns fornecedores, e a gente tinha alguns amigos supermercadistas na região aqui, e a gente foi conversar, né, aqueles que a gente tem mais confiança, tal. 2 nos incentivaram muito, né? Não, vai que dá certo, tem que ter muito trabalho e tal, mas vai dar certo. E teve um que falou, se vocês não tiverem X de capital, vocês nem começam. Então eu saí de lá aquele dia assim, nossa, rapaz, né, muito para baixo, mas a gente não ouviu muito esse lado, nós parecia que tinha uma coisa falando para a gente, vai que vai funcionar, né? Realmente o comecinho foi muito difícil mesmo, né? Nós montamos a primeira loja nossa numa cidade que a gente não morava, que era uma oportunidade que tinha surgido de um supermercado que a pessoa tinha dado uma desequilibrada e teve que vender, a gente entrou nessa situação aí. Mas a gente conhecia o ponto, sabia do potencial daquele lugar, mas nós não éramos conhecidos na cidade também. Então nós chegamos e o começo, o primeiro mês aí, foi uma loucura. Aliás, o primeiro ano de 97, acho que eu nunca trabalhei tanto na vida. A gente trabalhava muito, muito, muito. Nós trabalhava até as 8 horas da noite, na hora de fechar os caixas, depois a gente ficava repondo mercadoria, e quando era 6 horas da manhã, estava de volta no mercado, era uma luta muito grande. E o segundo momento, que foi assim muito difícil, foi agora, né, o começo da pandemia, não pela dificuldade, porque o nosso setor não foi afetado assim com fechamento e tal, mas aquela preocupação muito grande de não saber exatamente o que ia acontecer, né? E esse peso que a gente tem nas costas aí com funcionários, com fornecedores, com toda uma carga que você traz, né? Então, psicologicamente, isso é bastante complicado, porque a gente tem uma responsabilidade perante a sociedade muito grande, né? Então, esse momento foi bastante complicado também. Certo, tem muita gente citando que realmente a pandemia foi
Na verdade, tem dois momentos aí na história que eu tenho dessas histórias empreendedoras que o pessoal cita muito, né? Um é, claro, a pandemia, e o outro é o Plano Collor, né? Mas acho que vocês não pegaram, foi um pouco depois do Plano Collor, né? 95. O Plano Collor, a gente estava nessa outra situação aí, né? A gente era representante, né? Ah, Então, foi uma loucura, porque parou tudo, né? A gente tinha alguns parceiros em São Paulo, e eu lembro que o dia que decretou o feriado bancário, veio a informação que não ia, naquela semana não ia fazer nada, não ia vender, né? E aí, na quinta-feira, nós fomos chamados para uma reunião em São Paulo, numa das empresas parceiras, e eu lembro até que nós fomos aqui em São Paulo, acho que encontramos 4, 5 caminhões na pista. O Brasil estava parado, né? Ninguém sabia o que ia acontecer, todo mundo com 50 cruzadas na conta. Então, algumas histórias assim que o Brasil passou que se contar em outros lugares, acho que ninguém acredita. não acredito, né? Mas foi muito complicado. Muito bom, Mari. E aí eu queria pedir então, Mari, agora para a gente, né, caminhar aqui para o fim da entrevista, para você deixar uma mensagem de otimismo aí para os colegas empresários e empreendedores, né? A gente sabe que é extremamente importante ter empreendedores motivados, a gente sabe que é extremamente importante para a sociedade as empresas continuarem vivas, né? É o que gira a economia, é o que gira tudo, né? Tá em torno das empresas. Então ninguém pode arrefecer, não. Tem que erguer a cabeça e ir para frente. Eu queria que você deixasse essa mensagem de positivismo. De mensagem negativa já basta televisão, jornal, rádio, né? Vamos tentar trazer algo de positivo aí. Então, queria para a gente fechar e agradecer novamente, Omar, a participação aqui na História Empreendedora Vivida. Com certeza vai estar contribuindo um tijolinho aí a mais para os empreendedores. Eduardo, eu que agradeço a oportunidade aí, né, junto com vocês, de estar falando um pouquinho da nossa trajetória. Eu acho que tudo vem ajudar, vem somar, né, um pouquinho de experiência que a gente pode colaborar. Mas eu sempre aprendo mais do que a gente ensina também, né? Isso é um fato. E realmente, hoje em dia, se a gente ficar vendo muita televisão, muita situação, muito jornal aí, você desanima mesmo, né? Porque tem uma onda aí de negativismo no país e a gente sabe que o Brasil não é isso que eles estão falando. O Brasil está passando por um momento difícil, assim como outros países também estão passando por um momento de dificuldade. Mas aqui, por uma política mais acirrada que está acontecendo, estão colocando o Brasil numa situação que não é a realidade dele. Inclusive, hoje, eu tive notícia, né, gente? Se você for procurar nas grandes mídias, não vai ver, mas em abril foi criado 120 novos empregos com carteira assinada, né? Tem a relação lá dos 4 primeiros meses do ano. Nós estamos chegando em quase 1 milhão de novo de empregos com carteira assinada. Então, assim, de empreender no Brasil nossa carga tributária é alta, nossa lei trabalhista é um pouco complicada, mas assim, também é um país de oportunidades, a gente não pode desanimar não, né? E a gente tem que acreditar sempre, procurar ter mente positiva, estar ao lado de pessoas que são positivas e ter um pensamento positivo e enfrentar as situações do dia a dia com transparência, com honestidade naquilo que faz. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente costuma dizer que as empresas têm a cara do dono, então isso também tem aquela marca, principalmente na região nossa, né? Que não é uma cidade muito grande, que você acaba, mas todas as empresas têm um pouco disso, né? De ter, assim, um grau de confiança, e isso faz parte, muito, né? Eu acredito muito nisso, treinar a equipe, né? E trabalhar com transparência, ser muito correto com a clientela. Eu acho que tudo isso vem somar para o dia a dia. Então, lógico, tem aqueles momentos que você passa dificuldade. Então, acho que aqui no Brasil tem bastante oportunidade, dá para a gente crescer sim, tá bom? Um abraço a todos e, Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.